Obrigada. Obrigada, Denise. Boa noite, todo mundo. Em primeiro lugar, eu preciso começar agradecendo muitíssimo o convite do grupo de ter me chamado para vir aqui fazer essa conversa com vocês hoje, depois do trabalho, porque é um imenso privilégio, na verdade, fazer parte dos projetos que esse grupo tem. E esse imenso privilégio vem um pouco dessa conversa que a gente vai ter aqui, que é por que o que esse grupo faz tem a importância que tem, não só para as pessoas que são da cidade ou que são da comunidade onde eles vivem, mas para o campo da dança e para o campo da produção de conhecimento sobre dança. E é isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui. O que eu acho que é mais importante a gente perceber, assim, que é o diferente desse grupo, é que eles começam uma trajetória de trabalho que vem daquilo que interessa a todo mundo que faz dança. Começa pelo corpo, começa pela esfera íntima mesmo, da sua disposição corporal por fazer alguma coisa com o seu corpo que saia para além da sua própria esfera íntima e pessoal. Sair para onde? Sair para alguma coisa que você compartilha com alguém. Então eles não dançam para eles mesmos, né? Eles dançam para outras pessoas. Então você começa com um foco de trabalho, de atuação, que parte do seu próprio corpo para compartilhar alguma coisa com outras pessoas, com outras dimensões. Essa outra dimensão a gente pode chamar de uma esfera mais coletiva. É a esfera da sociedade, é a esfera do ambiente que a gente vive cotidianamente, a convivência que a gente tem familiar, no trabalho, na vida cotidiana, no supermercado que você vai, na vida que você leva cotidianamente. Mas o mais interessante é que isso que eles fazem, eles acabam alcançando e chegando numa terceira esfera, que é a esfera mais importante, que é a esfera que diferencia o trabalho deles de outros trabalhos de dança, de outros grupos, inclusive, e mesmo diferencia o trabalho deles de muitas outras artistas, mesmo que não sejam de dança, que é a esfera pública. É o momento em que o trabalho dessas pessoas, que parte de uma coisa que é íntima e corporal, uma decisão particular e pessoal, para compartilhar com outro que ainda está próximo dele, que ainda é perto dele, e chega numa esfera muito mais abrangente, que é isso que a gente está chamando de esfera pública. A esfera pública dessa atuação das pessoas de dança, a gente não vê muito facilmente em quase nenhum trabalho. Em quase nenhum trabalho não é só de dança, mas também de outras áreas. Porque a maioria dos criadores, a maioria dos investigadores de artes, ou de performance, ou de corpo, ou de dança, a maioria dos investigadores se dá por satisfeito muito rapidamente com a sua própria articulação pessoal, encontrar sua própria corporalidade, produzir o seu próprio espaço profissional do ambiente que você atua e pronto, se dá por satisfeito, construir minha carreira, construir meu reconhecimento de plateia e tudo mais, e essas pessoas se dão por satisfeitas. O que não satisfaz a esse grupo, e que é onde eles chegam nesse campo da esfera pública, que é importante para a gente pensar, é justamente um fator, que é o fator que nos trouxe todos aqui hoje. É a relação do corpo da gente, da vida da gente, com o ambiente em que a gente vive. Isso por quê? Porque isso que eles estão construindo é uma noção de relacionamento do corpo com o ambiente, que é uma noção de relação que não é de uso. Não é que eu tenho um ambiente, e também não é de cenário, de observação. Não é que eu tenho lá um ambiente fora e distante de mim, separado de mim, que é outra coisa que não sou eu, e que eu então me relaciono com esse ambiente usando esse ambiente, ocupando esse ambiente. Ou seja, eu trato o ambiente como se ele fosse apenas um lugar. O que eles fazem é propor para a gente um outro entendimento de ambiente, que é entender ambiente não como um lugar, mas como um conjunto de condições para as relações que os corpos deles precisam estabelecerem. Então eu não vou mais dizer, por exemplo, que para a compreensão deles acaba ficando claro que um lugar como esse, né, essa pedreira que teve uma vida, teve uma história de atuação e de ativação, né, que mobilizou pessoas, mobilizou um tipo de atividade específica nessa cidade, num certo momento da história dessa cidade,
este lugar aqui pode não fazer... Eles entraram e conheceram esse lugar depois que essa vida desse lugar se desativou. Então já era um lugar sem aquilo que era a justificativa de existência desse lugar. Já tinha desaparecido aquilo. Mas, se a gente olhar em volta, o que a gente percebe aqui em torno das pedras, com essas plantas, essas coisas meio... que a gente olha e diz, nossa, que coisa bagunçada, ou que coisa suja, ou que coisa... Tudo isso que parece que é uma coisa desarrumada, que inclusive até a Secretaria do Meio Ambiente e o SESC e todos os parceiros deles nesse projeto conseguiram arrumar o lugar, mais ou menos, para que fosse possível vocês entrarem aqui dentro. Mas até alguns dias atrás não era possível passar naquele corredor que vocês passaram ali, porque era muito mato. Isso tudo significa o quê? Se a gente olhar em volta, o que a gente está enxergando é a história desse lugar. O que a gente vê aí escorrendo pelas pedras, que é esse matinho que parece uma franja, isso aí é a história do lugar. É o tempo que fez, foi o tempo que construiu, foi o tempo que permitiu que essas coisas crescessem com o tempo que cresceram. Isso aqui é uma outra vida. Então a vida que já teve um certo momento, depois num outro momento histórico, tem uma outra vida nesse lugar. E o que eles fizeram foi descobrir a possibilidade de vida desse lugar. E a possibilidade de vida desse lugar não é uma coisa que está nele e fica lá. A descoberta deles é justamente a descoberta a que eu estou me referindo, que é essa ideia de ambiente como sendo condições de relacionamento. Eles encontraram aqui uma série de condições, de possibilidades de relacionamento com o lugar que são muito mais plurais, muito mais variadas, muito mais complexas do que eles poderiam encontrar num teatro. Então é claro que eles dançam aqui pra gente num palco. É um ambiente que é um palco, que é aquilo que eles sabem fazer, é o que eles dominam, é o que eles experimentam, é o que eles sabem se movimentar. Eles testaram tudo o que eles fizeram aqui, a gente viu eles fazerem, eles testaram antes num lugar parecido com esse aqui, um tipo de chão como esse e tudo mais. Mas a ambiência deste lugar é que faz com que este lugar crie pra gente outras condições de relacionamento com o trabalho deles. A gente chegar aqui como a gente chegou, de um jeito diferente, a gente não entrou num teatro, a gente não estacionou o carro no meio da rua, entrou num teatro fechado, tá uma noite super bonita, tá uma temperatura gostosa, tudo isso qualifica a informação que a gente está tendo aqui. Se a gente entrasse num teatro gelado, com luz fria, e sentado todo mundo juntinho na mesma cadeirinha, enfileiradinho, aquela cadeirinha que pode ser super mais confortável do que essa cadeira, mas ela te obriga a sentar de um certo jeito, olhar de uma certa maneira e ver só aquilo que o teatro lhe dispõe a mostrar. Aqui a gente vê o que a gente quiser ver. Todos vocês sentiram a vontade de puxar as cadeiras, sentar mais ao canto, ficar em pé, ficar lá no fundo, andar, circular. Isso tudo por quê? Porque é a percepção que vocês tiveram das possibilidades que esse lugar dá para vocês. Então essa experiência da plateia com um lugar, com uma outra apresentação qualquer que aconteça num lugar como essa, já é uma percepção de que as relações que vão acontecer aqui dentro serão muito diferentes daquelas que aconteceriam se eu estivesse apenas no teatro. Esse entendimento da relação do ambiente deles é muito importante, porque é isso que vai tornar possível a parceria, por exemplo, que eles acabaram estabelecendo com uma secretaria de meio ambiente fazer sentido. Meio ambiente não é só porque se está protegendo o lugar, pensando no lugar como um lugar para se proteger ou para se preservar e tudo isso. Não, é meio ambiente porque é o entendimento de que o meu meio ambiente de vida é tudo aquilo que eu preciso para sobreviver. E o que eu preciso para sobreviver não está só no lugar que eu frequento. Eu preciso para sobreviver, por exemplo, vocês precisam para sobreviver se encontrar com um amigo, dar risada, brincar, falar bobagem, descansar, deitar, ficar olhando para o céu, olhando e fazendo nada. Precisa para sobreviver comer, se divertir, cantar, rir, fazer uma série de coisas, rolar no chão. Tudo isso a gente precisa para sobreviver. Isso tudo são experiências que fazem a gente construir na gente mesmo isso que a gente genericamente chama de conhecimento. Conhecimento nada mais é do que isso. Conhecimento não é informação. Informação é aquilo que eu abro o livro e encontro um monte de informações específicas sobre cada coisa. Conhecimento é diferente. Conhecimento é aquilo que eu construo na minha relação com essa informação.
Então é como que eu estou lendo esse livro, é como que eu estou vendo esse filme, como que eu estou conversando com meu amigo, é a maneira como eu faço isso. E a maneira como eu faço isso, ela é qualificada pelo ambiente em que eu faço isso. Então fazer isso num ambiente como esse é muito diferente de fazer isso em outros ambientes. Então essa já é a primeira grande diferença que eles propõem para a gente quando fazem um projeto como esse. E a segunda grande diferença é aquela que não termina, que é justamente a possibilidade de continuidade desse processo. E continuidade desse processo como? Instaurado aqui, esse primeiro momento de estabelecimento de outras relações possíveis com o lugar e com o nosso próprio corpo em relação à nossa própria cidade, que é a cidade que vocês vivem, porque isso aqui é parte da cidade de vocês. E parte da cidade não significa só parte dos meus trajetos diários, que pode não fazer parte do trajeto diário de você estar escondido, enfiado num buraco. Vocês jamais teriam vindo aqui se não tivesse um projeto como esse. Mas com um projeto como esse, você começa a perceber que isso é uma possibilidade de frequentação que você ganha. E frequentação para quê? Para esse mesmo tipo de experiência. De perceber como é que o seu corpo se relaciona diferentemente conforme as condições que ele dispõe para se relacionar. E esse relacionamento diferente é que faz a gente mudar a nossa compreensão do nosso lugar no mundo. Então eu acho que o que a gente ganha com um projeto iniciado aqui e instaurado como possibilidade de continuação, o que a gente ganha é uma possibilidade de construção de novas formas de viver a nossa própria cidade. E viver a cidade vai ficar claro para a gente que significa um tipo de coisa muito mais comprometida do que simplesmente morar na cidade. Eu moro na cidade, eu posso não viver na cidade em que eu moro. Mas viver na cidade significa se engajar nas possibilidades que essa cidade tem para torná-la cada vez mais apropriada às minhas próprias necessidades. E aí essas são as condições da cidade que foi construída de um certo jeito, foi construída antes até de eu aparecer, né? Vocês nasceram e cresceram, quer dizer, talvez as crianças são diferentes dos pais, são diferentes dos avós, por quê? Justamente porque o que eles encontram na cidade são coisas diferentes para viver. E aquilo que eles encontram, os avós desses meninos não encontravam skate para andar na cidade passeando de skate. Mas esses meninos têm a possibilidade de experimentar a cidade andando de skate, que os avós deles não tiveram. Então é um outro tipo de experiência corporal na cidade. E essa experiência corporal diferente na cidade dá para esses meninos uma outra compreensão do que a vida deles como cidadãos pode permitir. E é essa esfera que eu estou chamando de esfera pública, essa dimensão pública, é justamente a esfera da nossa participação política. Aquilo que a gente ouve dizer, né, fala dos políticos, das eleições, e acha que a esfera política se relaciona só com isso, com o período em que eu uso o meu título de eleitor, e que eu serei eleitor. E aí eu vou exercer a minha atividade política. Mas não, nós estamos exercitando a nossa condição política de vida durante todas as relações que a gente estabelece como cidadãos com a cidade, com o ambiente em que a gente vive. Porque ao se relacionar, eu lido com as relações que a cidade me sugere, que ela me propõe, e ao lidar com elas, eu as modifico. E é modificando a cidade é que eu torno a cidade uma esfera pública. Porque quando eu modifico a cidade, eu estou colocando nessa cidade uma possibilidade diferente daquela outra que já existia. E isso provavelmente vai criar algum tipo de conflito. E a gente não pode temer o conflito. Porque o conflito é justamente a possibilidade que a gente vai ter de debater. De debater e ver quais são as diferenças de entendimento que cada um de nós tem. E a partir das diferenças, construir uma possibilidade não de consenso, porque jamais haverá consenso entre o que esses meninos que andam de skate esperam da cidade e aquilo que os avós deles esperam e desejam da cidade. Não vai haver consenso, mas não é para haver. Não é para haver. É para que essas coisas possam se manifestar e aparecer e a cidade possa também se complexificar e responder a todas essas demandas, a todas essas requisições e solicitações de condições de vida.